Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas para que possam ter informações para tomar melhores decisões de investimento. Meu nome é Clóvis Faleiro, eu sou administrador de empresas, tenho uma empresa de consultoria na área empresarial, construí minha carreira enquanto consultor prestando serviço para diversas empresas e comecei a ter experiência como investidor em 2006. Esse canal é uma tentativa, na verdade, de compartilhar experiências, essa minha trajetória, de contar para vocês erros e acertos que tive ao longo desse caminho e que isso sirva, por exemplo, para que vocês possam refletir sobre as suas escolhas e tomarem melhores decisões. Esse fim de semana a gente está fazendo um resumo sobre os fatos e notícias que aconteceram sobre a Oi. Eu publiquei 2 vídeos essa semana falando sobre esse assunto e muitas perguntas de vocês, muitos comentários, eu agradeço a participação, isso enriquece o canal, isso faz com que a gente aprenda juntos, que uma dúvida de um acaba servindo para outras pessoas também. Então, muitas pessoas fizeram colocações, fizeram perguntas e eu, na verdade, resolvi fazer um apanhado dessas informações, desses questionamentos para montar esse resumo da semana, incorporando um pouco dessas reflexões a partir dos vídeos anteriores. E assim até expandir um pouco, porque algumas pessoas não são investidoras de Oi, e eu acho que a gente precisa ser mais genérico no sentido de falar sobre a empresa, porque eu acho que é um case importante sobre investimento, mas ao mesmo tempo a gente ampliar um pouco a linha de reflexão, porque eu acho que muitas das coisas que a gente vai falar aqui servem como ponto de partida para analisar outras empresas e escolher outras empresas para investir. Então eu acho que assim a gente acaba agradando os investidores de Oi e as pessoas que investem em outras empresas, afinal de contas existem muitas boas empresas para investir no mercado, seja no Brasil, seja no exterior. Mas aí eu queria começar esse resumo da semana. Antes de falar dos fatos e notícias sobre Oi, eu queria fazer algumas ponderações. Eu queria primeiro distinguir a noção que eu tenho, que é muito clara, do que seja um investidor e do que é um especulador. Eu conto no meu canal, já inclusive em 3 vídeos eu narro isso, que eu quebrei na bolsa em janeiro de 2008. Eu comecei a investir em julho de 2006, comecei a investir como quase todo mundo que começa no mercado de ações, investindo em blue chips. Eu comecei investindo nas ações da Vale, nas ações da Petrobras, por meio de fundos de ações. Tá? Quando chegou no fim de 2006, eu percebi que os resultados não eram muito satisfatórios. Então eu abri uma conta na corretora do banco que eu operava, que era o Bradesco, na época era Bradesco Corretora. Então, a partir do momento que eu abri a conta, eu comecei a diretamente fazer as minhas operações via home broker. E aí também continuei na ideia de que eu precisava investir nas grandes empresas, nas blue chips, né, chamadas blue chips. E as coisas foram correndo bem até meados de 2007, até agosto, setembro de 2007, e eu já tinha conseguido ter um volume de recursos, naquela época, da ordem de R$120 mil aplicado em ações. Foi aí que eu comecei a notar na página da corretora que algumas ações baratas estavam tendo performance e valorização acima do normal. Eu comecei a ver algumas empresas como Hotéis Otton, Marambaia, Arthur Lange, algumas empresas que naquela época estavam nesse período de final de 2007 tendo valorizações de 30% num dia, de 50% no dia, em 2, 3 dias subiam 200%, e eu disse, opa, existe uma possibilidade de fazer dinheiro mais rápido. E aí vem a questão da inocência de um lado e do outro lado a ganância, né? que é uma combinação explosiva, né? A inocência e a ganância.
A ganância de querer fazer dinheiro rápido, né? A gente fica, às vezes, tentado em uma grande tacada conseguir transformar a nossa vida de uma hora para outra. É tipo uma mega-sena, né? Chegar e acertar a mega-sena da virada. Quem não gostaria, né? A gente fica, às vezes, sonhando com isso, sem saber que a possibilidade disso sem acontecer é ínfima, né? É próxima de zero. Então, foi aí que eu mudei a minha mão e tirei as empresas que eram empresas que tinham fundamentos, que eu tinha estudado, que eram empresas bem estruturadas e passei a trabalhar apenas com empresas especulativas, que nem eu sabia o porquê que elas estavam valorizando, sabia apenas que estavam, então eu comecei a comprá-las. Foi o último trimestre de 2007, isso. E aí nesse período, além de atuar, de operar alavancado, eu comecei a usar dinheiro emprestado, ou seja, o Bradesco me tinha disponibilizado uma linha de crédito para que eu pudesse fazer operações com ações. Então eu usava o meu dinheiro, os 120 mil que eu já tinha, e ainda usava o meu limite com o Bradesco, que à época chegava a 2 vezes o valor que eu tinha investido. Tá? Então foi assim que eu comecei a virar um especulador, sem saber exatamente que eu estava me virando, me transformando num especulador. Né? Mas aí foi uma virada, eu deixei de ser investidor e passei a ser especulador. Hoje eu afirmo para vocês que o meu aprendizado me leva a ter a convicção de que nós não devemos especular na Bolsa. A Bolsa não é para especuladores, a Bolsa é para investimento, geração de riqueza. Nós podemos ficar ricos com renda variável, nós podemos ficar ricos investindo em boas empresas, em boas ações, mas nós podemos perder tudo sendo especuladores. Então é muito importante, eu acho que esse aprendizado que eu queria compartilhar com vocês. Invistam em boas empresas, não sejam especuladores, porque vocês podem perder todo o dinheiro de vocês. E agora a gente vive um momento especial, muita gente está descobrindo o mercado de ações, muita gente por conta dos juros baixos, né, da Selic está 2% ao mês, a renda fixa é um fiasco, não tem sentido você deixar dinheiro em títulos de tesouro, em renda fixa. Então, a renda variável tem sido procurada, né? 900 mil pessoas entraram no mercado de ações, de CPFs, entraram no mercado de ações de março a julho desse ano. Isso é bom, porque se existe uma possibilidade de você ficar rico, investindo em ações. Por outro lado, preocupante, porque a maioria dessas pessoas nunca investiram, não sabe para onde vai o negócio e fica atrás de boato, de dicas, fica especulando, fica comprando empresas que não têm o menor valor e achando que um dia vai ficar rico. Né? Então, a primeira coisa é essa, não seja especulador, não recomendo, é uma experiência traumática, porque eu falava da minha história, né? Em janeiro de 2008, com ações especulativas e alavancado, veio a crise do subprime que começou no final de 2007. No decorrer de 2007, explodiu em janeiro de 2008, quando teve a quebra do banco americano Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos. Quando Lehman Brothers ruiu, nesse dia eu quebrei, tá? Porque o mundo inteiro veio abaixo. E eu também fui junto. Foi um grande terremoto. O edifício todo da economia mundial desabou e eu estava lá, alavancado, com todo o meu dinheiro em empresas especulativas. Foi um arraso. Né? Meu prejuízo foi que eu perdi tudo que eu tinha investido e ainda fiquei devendo ao Bradesco 250 mil reais. Meu prejuízo foi de 370 mil reais naquela época, em janeiro de 2008. Então, experiência traumática, uma tragédia, muitas pessoas se matam em momentos assim. Eu confesso a vocês que o suicídio fez parte de alguns dias na minha vida aí, como uma coisa que eu pensava, entendeu? Não via perspectiva de sair do buraco que eu tinha me enfiado, me culpava muito, você fica depressivo, perde a concentração no seu trabalho, entendeu? É o pior dos mundos. Assistam os vídeos que eu falo sobre isso, porque eu conto com mais detalhes. O importante é que eu não morri, eu estou aqui conversando com vocês, não é uma reunião mediúnica, estou ao vivo, estou falando com vocês, e consegui virar a mesa, eu consegui dar a volta por cima. Então isso também é uma lição de que, embora você possa um dia desabar,
no outro dia você pode começar a construir o reerguimento da sua vida, né? E o que é que você aprende disso tudo? É que você não deve especular, que você deve estar preparado para fugir de empresas especulativas. Muitas vezes algumas pessoas me perguntam, eu devo investir nas ações da Saraiva? Olha, a Saraiva está numa situação deplorável, então por que investir nas ações da Saraiva? Pergunto eu. Não há nenhuma razão para investir nas ações da Saraiva. Aí me perguntaram outro dia, e a IRB, vale a pena? Faz um vídeo sobre IRB. Falar o que sobre IRB? IRB foi uma empresa que está vivendo uma crise de imagem porque teve fraude no orçamento, nos números contábeis dela, perdeu totalmente a credibilidade. Uma empresa, quando tem uma crise de imagem, às vezes não se recupera. E por que eu vou investir em IRB? Acreditando em quê? Me falaram, e a Cielo? Olha, eu não sei, a Cielo está na Bacia das Almas. Pode se recuperar? Pode. Tem uma grande possibilidade aí, a questão agora das transações via WhatsApp, que a Cielo vai estar participando disso aí. Mas por que Cielo? Entendeu? Com tanta coisa boa no mercado, por que escolher as piores? Então vamos fugir das empresas ruins, das empresas que estão atravessando momentos ruins. Esse é o conselho. Existem grandes empresas. Se vocês me perguntarem, quais são as empresas que você aconselharia, que estão no seu radar ou que você investe? Magazine Luiza é uma delas, Via Varejo, a JHSF, a Marfrig. São empresas interessantes, são boas empresas com bons fundamentos que tiveram excelentes resultados no primeiro semestre e que vão seguramente performar muito bem no segundo semestre. Então são algumas empresas. No mercado americano, a Apple, entendeu, que está passando por uma correção agora após fazer máximas históricas, então gerou ponto de entrada, a Apple desdobrou suas ações, então agora a ação ficou mais barata, permitindo que as pessoas possam entrar investindo menos dinheiro. Então, existem oportunidades. Muito bem, dito isso, aí vamos falar um pouquinho da Oi para responder essa questão. A Oi é uma empresa especulativa? Eu diria que foi até muito pouco tempo. Ela era uma empresa especulativa, porque ela estava também, tipo a Saraiva, quebrada, arrebentada, sem nenhuma perspectiva. O que foi que mudou? Mudou que essa empresa trocou a direção. E isso é uma coisa que é importante quando você tem uma equipe, uma qualidade diferenciada na liderança da empresa. Porque essas pessoas podem ressuscitar essa empresa, podem tirar essa empresa do buraco. Assim como a empresa pode ser a melhor do mundo e se ela for mal administrada, ela pode quebrar, ela pode falir. Então, quando a gente olha para a Oi, a gente percebe o seguinte: é uma empresa que quase faliu, estava com a dívida de 65 bilhões quando ela entrou em recuperação judicial. Só que de lá para cá, se você pegar de 2017 para cá, muita coisa aconteceu. Essa dívida tinha caído para 18 bilhões no início desse ano. Tá? Então, muita coisa foi feita. E nós temos hoje uma direção que está tocando esse barco, que é liderada pelo Rodrigo Abreu, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer quando ele presidiu a Cisco, a norte-americana de tecnologia, que é um gigante. É uma pessoa qualificada, com preparo, já entregou resultados em todos os lugares que passou, seja na Cisco, na TIM que ele presidiu, entendeu? Então ele traz esse know-how, ele traz essa expertise, ele traz essa capacidade de entrega de resultados. Isso mudou a percepção da empresa e ele fez um excelente planejamento estratégico e tem cumprido com tudo o que ele prometeu. Então isso é importante. Pessoas preparadas, um excelente planejamento estratégico e a entrega de resultados. Então é isso que a gente tem que começar a observar. E foi isso que eu comecei a observar em janeiro desse ano, porque eu não acompanhava a Oi. Eu achava que a Oi era tipo uma Saraiva, eu não acompanho a Saraiva, eu não acompanho a IRB, entendeu? Eu não perco meu tempo. Agora, por que eu fui olhar a Oi? Porque como eu conhecia o Rodrigo Abreu, me chamou a atenção. Disse, poxa, um cara como o Rodrigo Abreu está na Oi como vice-presidente, depois assumiu a presidência. O que está acontecendo com a Oi? O que é que ele está fazendo lá? Curiosidade, mera curiosidade. Então, no ano passado eu comecei a olhar as coisas e esse ano eu disse, não, o que esse cara está propondo tem pé, tem cabeça, ele vai vender ativos, vai
pagar a dívida que tem, vai tirar a empresa da recuperação judicial, vai focar numa área estratégica que é a área de fibra ótica. O Brasil tem demanda por dados, a nossa internet é uma porcaria, né? O Brasil tem carência nessa área, ele vai oferecer internet de qualidade, empresas vão contratar isso, pessoas físicas vão contratar isso cada vez mais. No futuro, a internet ela terá a importância transformadora que o celular teve nos anos recentes, né? Que todo mundo teve celular, todo mundo vai ter internet. E vai ser internet de alta velocidade, de qualidade. E a Oi está querendo sair na frente desse processo. É o segundo maior projeto de fibra ótica do mundo que o Rodrigo Abreu está propondo. Então eu comecei a acreditar que era uma coisa nova. E de fato está sendo, né? Então eu acho que hoje a Oi não é mais uma empresa especulativa. O problema é que o preço das ações da Oi ainda é muito baixo. E aí nós, porque eu invisto na Oi, tá? Eu invisto. Então vocês que têm interesse na Oi também ou já investiram ou estão querendo investir, estão na dúvida ainda. Então o que é que eu diria? As ações, por estarem abaixo de R$ 2, elas são ações que sofrem movimentos especulativos, porque muita gente que tem Oi são pessoas que são pequenos investidores, mas existem investidores que estão aportando 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, e isso faz onda nesse mar da Oi porque a ação é muito barata. Então tem gente que força um movimento de alta e tem gente que depois força um movimento de baixa. Ok, então chega lá no topo a R$ 2, vende e espera a queda porque saiu vendendo um monte de ação. Isso gera um efeito manada no mercado, aí todo mundo sai atrás vendendo, derruba o preço, aí depois ele vai lá embaixo e compra a 1,60. Ora, ele vendeu a 2, vai comprar 1,60. Aí ele vai fazer esse movimento de novo, vai chegar lá na frente a 2, vai derrubar para comprar 1,60 e fica nesse ping-pong. Ele fica ganhando duas vezes, na alta e na queda, na alta e na queda, entendeu? Isso vai acontecer até o preço da Oi subir mais. Eu acredito, pela experiência que eu já tive de analisar empresas especulativas, que isso reduz significativamente quando você atravessa as fronteiras dos R$ 4. Porque aí já não vale tanto a pena, você já vai gastar muito dinheiro para fazer manipulação, entendeu? Para fazer lotes, de comprar grandes lotes para forçar uma manipulação de preço, você já vai despender muito recurso. É mais fácil você fazer isso com uma ação que está em centavos ou até R$ 2. Agora, quando você atravessa as fronteiras dos R$ 4, já fica mais caro fazer especulação. Então você já inibe. Eu acredito que os preços vão tender a um equilíbrio maior, uma flutuação menor, quando passarem essa fronteira psicológica dos R$ 4. Isso é possível e isso vai acontecer. Não tenham dúvida do que eu estou dizendo. Vai acontecer. Vai acontecer quando? Quando a Oi cumprir o cronograma do seu plano de aditamento, que foi aprovado no dia 8 agora de setembro. Então temos aí pela frente a venda das torres, do data center e da Oi Celular. Tudo agora nesse segundo semestre. A Oi deve arrecadar aí 18 bilhões no mínimo, porque é o que está na mesa hoje. Se vender tudo pelas propostas que estão hoje na mesa, levanta 18 bilhões de reais. Mas é possível que até lá outras propostas surjam e esse valor suba mais um pouco. Mas esse é o fato, é que a gente tem aí a Oi conseguindo fazer essa venda e isso vai fazer uma amortização das suas dívidas e com isso a empresa vai criar condições, uma engenharia financeira para ter uma saúde muito melhor do ponto de vista de caixa, para poder fazer investimentos e para poder crescer. Então, é isso que eu queria falar sobre especulação da Bolsa, pela minha ótica, pela minha experiência. Não sou o dono da verdade, cada um acredita no que quer. Eu estou apenas narrando coisas que eu vivi e que eu aprendi e que sigo hoje. Ah, não, mas eu quero especular, eu quero continuar fazendo especulação, eu acho que fazer day trade é maravilhoso, eu acho que vale a pena comprar uma ação na segunda e vender na sexta, nas carteiras semanais, ou fazer compra de carteiras mensais, como as corretoras tentam estimular a gente. Beleza, é sua decisão, eu não faço isso e não recomendo. Eu não vou jamais sugerir o que eu não faço, ok? Então essa é uma proposta desse meu canal, é falar sobre o que eu faço. Vocês seguem se quiser, cada um é livre, né? Eu não quero influenciar as pessoas a me copiar, mas eu conto o que eu faço. O que eu fiz
e deu errado e o que eu fiz e deu certo. Essa é a proposta do canal, de forma muito transparente. Nas coisas que eu não acredito, eu jamais recomendarei. Então o pessoal diz, faz um vídeo sobre IRB. Não vou fazer porque eu não acredito em IRB. Faz um vídeo sobre Saraiva. Não vou fazer porque eu não acredito em Saraiva. Posso fazer um vídeo falando sobre as ações que estão no meu radar. E por que estão? A JHSF, a Marfrig, a PetroRio, a Magazine Luiza, a Via Varejo, a Apple. Aí eu posso fazer um vídeo falando sobre essas ações. Agora, sobre as que eu não acredito, eu não vou falar, que é perda de tempo, porque eu não vou investir nelas. E eu não sou analista, eu não estou aqui para fazer análise grafista, para fazer análise de perspectiva de outras ações que eu não estou interessado. Eu vou compartilhar com vocês as minhas escolhas. E aí eu vou fundamentar. E vou dizer por que eu cheguei a elas, para que isso sirva de um passo a passo, para que você também chegue às suas, porque necessariamente você não precisa chegar às minhas, seguir as ações que eu escolho. Né? Vocês podem identificar outras. Alguém pode chegar e dizer, olha, eu fiz uma análise e a VEG é muito melhor para investir. Pronto, então invista na VEG. Eu não está no meu radar, mas pode entrar no seu, entendeu? Que as pessoas são livres para fazer as suas escolhas. O importante é fazer as escolhas certas e não cometer erros. Porque se você não fizer as escolhas certas, você pode destruir a sua vida gastando todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, perdendo todo o seu dinheiro, transformando a Bolsa num cassino, numa casa de jogo, numa casa de apostas. Quer emoção? Vai para o cassino, joga, vai fazer um jogo uma fezinha no jogo do bicho, um carteado, alguma coisa assim. Mas a Bolsa não deve ser para isso. Pode ser feita dessa forma, pode ser... usar a Bolsa como uma casa de apostas? Pode. Tem chance de dar certo? Raramente. Você pode dar certo. Como quando eu comecei a especular, teve um dia que eu ganhei 84 mil reais numa operação. Me achei o Warren Buffett, o mini Warren Buffett. Eu disse, poxa, ganhei numa compra comprei as 2 e vendi as 5 e ganhei 80 mil reais numa operação. Eu disse, eu sou um gênio. E aí chega depois, você perde tudo. Porque o cassino faz isso, ele lhe dá o direito de ganhar para você se achar, apostar mais alto e depois você perde tudo. Então essa foi a minha experiência, eu não acredito em especulação, eu não apoio a especulação, eu apoio o investimento. E aí você precisa estar preparado para fazer boas escolhas. E ao identificar esse assunto da especulação e analisar a questão da Oi, eu diria que a Oi hoje não é mais uma empresa especulativa, embora ainda sinta efeitos de movimentos especulativos. Mas eu acho que o momento da empresa é outro, ok? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixe seu like, nos siga no Instagram, o Viver de Renda Canal. Compartilhe com os amigos o conteúdo, vamos ajudar esse canal a crescer, porque a gente leva mais informações e conteúdos para outras pessoas. Eu acho que o Brasil que está buscando a renda variável precisa de conhecimento, precisa de informações, precisa de reflexões para errar menos e não perder o seu dinheiro. Então, nos ajude a compartilhar o canal, as informações, os conteúdos, deixe seu like e eu vou continuar esse resumo da semana num próximo vídeo que eu vou divulgar ainda hoje, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau.